Seja bem-vindo a mais uma live no canal Maria Berintani. Esse canal tem o objetivo principal de trazer pessoas que fizeram pesquisas e que podem contribuir com o seu aprendizado. São pesquisas voltadas para a área de educação. Também nesse canal nós trazemos professores para falarem das suas práticas, adolescentes. E essa semana nós temos uma semana repleta de atividades. Hoje a gente vai falar sobre o professor e as relações interpessoais. Amanhã nós vamos falar sobre o papel do coordenador na escola. E depois nós iremos falar física para as crianças? Mas isso é possível? Então, todos esses assuntos nós teremos essa semana. A Sandra acabou de chegar, eu vou já convidá-la para vir aqui. E eu agradeço a sua participação. E você está aqui mais uma vez com a gente para aprender. Oi, Sandra. Olá, tudo bem, Maria? Tudo bem, e você? Também, boa noite. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Boa noite a você e a todas as pessoas que estão entrando e que já sinalizaram boa noite para a gente. A Sandra está aqui mais uma vez conosco e vai compartilhar com a gente todos os seus aprendizados, não só enquanto fez o seu mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, sob a orientação da professora Orli Zucato Mantovani de Assis, que, aliás, será homenageada essa semana pela TV Escola. Olha só que legal, Verdade. né, a gente não pode deixar de falar, porque a Orli foi uma inovadora, foi uma empreendedora e apostou na formação dos professores numa época que isso era, digamos assim, considerado pela academia abominável, né? Não se acreditava nisso. Então, lá pela década de mais ou menos 80, nem me lembro direito, um pouco antes, ela Eu acho que investiu, foi antes, Maria. foi antes, né, na década de 70, ela Isso. investiu muito nisso e sofreu muita pressão, muita mesmo, porque esse não era um caminho considerado sério, né? Para que trabalhar? Para vocês verem como a educação, inclusive no meio acadêmico, graças a Deus, ela foi modificando. E hoje, louco daquele que não defende a formação continuada dos professores, né? Mas a gente pode levantar a bandeira, defender a professora Orlizo Cato Mantovani de Assis, porque ela foi pioneira nesse aspecto e contribuiu com a formação de centenas e milhares de professores. E hoje, né, a gente pode, tanto eu como a Sandra, alunas dela, mestrado e doutorado, a gente pode agradecer a todos os ensinamentos que nós recebemos e ainda recebemos, né, já recebemos e agora ainda no presente a gente recebe, porque essa mulher é uma fortaleza de vontade de viver, de vencer e de continuar levando conhecimento para os professores. Essa é a vida dela, né, Sandra? É Bom, verdade, Maria. eu estava Aliás, falando. nós devemos muito a ela, né? Uma professora que, no sentido de acreditar
no ser humano, acreditar na educação e entender que é vamos dizer assim, o canal, né, mais apropriado para que as mudanças ocorram, né? E o quanto a Orly se preocupa com esse desenvolvimento do ser humano, desde pequenininho, desde lá do sensório motor, que já estudamos muito com ela, né? Os estágios, enfim, o quanto ela se preocupa e o quanto ela se doou, né, Maria, com tanto conhecimento e o quanto ela gosta de transmitir esses conhecimentos e não guardá-los. Na verdade, eu acho que o mérito dela está mesmo no compartilhar. Exatamente. Né? Ela se realiza nisso, né? Bom, e aí eu comecei falando da Sandra e engatei na Orly, mas eu quero voltar na Sandra, na formação da nossa querida Sandra, porque é uma pessoa, além de um ser humano muito especial, é uma profissional muito competente, né? A Sandra também é professora, é pedagoga, né? Como eu falei, tem o mestrado e o doutorado pela Unicamp. Ela participa de 2 grupos do LPG, Laboratório de Epistemologia Genética, Psicologia Genética, desculpa, e também do GPEM, que é o grupo de educação moral, organizado e dirigido pela Thelma Vinha e Luciene Tognetta. A Sandra também é professora da Universidade de São Francisco e da Universidade de Franca. E ela tem experiência na área de educação, especialmente na psicologia educacional, atuando principalmente com uns temas muito interessantes, que é a cooperação, a participação e gestão democrática, que foi o tema do mestrado dela, e foi um trabalho e tanto que ela desenvolveu no município, aqui próximo, em Amparo, e tem a experiência na área de coordenação e assessoria de educação infantil e fundamental. E hoje, seja bem-vinda, e hoje a Sandra vai falar para a gente como foi a pesquisa de doutorado dela. Eu tinha passado para vocês um release, né? Falando que o trabalho foi observar, analisar como que o professor entendia, se colocava quanto às relações interpessoais dos alunos, né? Mas o que será que são essas relações interpessoais? Sandra, será que você podia começar explicando o que a gente chama essas relações interpessoais e por que elas são importantes? Relações interpessoais é só aluno, é só professor, mas nesse contexto, né? Lógico que você tá trabalhando, não, trabalhou no doutorado. Doutorado. Maria, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Novamente estabelecer essa parceria com você e transmitir, assim como a nossa Orly muito nos ensinou a transmitir o conhecimento e não guardá-lo, né? Então é sempre muito prazeroso poder falar um pouco do que nós aprendemos, do que nós pesquisamos, para que essas ideias possam aí ajudar e colaborar com muitos profissionais, né, que estão em busca de reflexão, porque eu acho que o educador, quem é da área da educação, não pode deixar de estudar, de pesquisar, de ler, de ficar nessa constante busca de conhecimentos, né? Embora eu esteja um pouco afastada dos cursos da universidade, do GPEM, eu esteja mais assim com o laboratório mesmo, desde sempre, porque a gente tem atuado aí muito como coordenadora, orientadora, não deixando de trabalhar com a formação de professores, porque a gente não abre mão dessa formação, né, Maria? Desde que, falando um pouquinho das relações que você me perguntou, né? Desde que eu entrei na faculdade, ou melhor, desde que eu iniciei a minha vida
profissional, como professora, eu sempre estive incomodada nas relações que as crianças estabeleciam, né? Então, eu sempre conto isso para as minhas alunas, porque para nós chegarmos onde nós estamos hoje, enquanto pesquisadora, enquanto pessoas que estudam e leem, né, e leem o tempo todo a respeito do desenvolvimento, tentando entender como que acontece todo o desenvolvimento das nossas crianças, do ser humano, né? Então, eu desde sempre ficava muito inquieta, assim, puxa vida, por que minhas crianças brigam? Né? O que acontece que elas não sabem obedecer regras? Nós criamos isso lá muitos anos atrás, né? Eu era ainda muito jovem, inclusive como profissional, eu construía os cartazes de regras, eu colocava ordem na minha sala, eu iniciei com crianças de 2 e 3 aninhos, né? Mas eu acreditava, assim, que eu tinha que dar conta de tudo, inclusive das relações, porque o que são essas relações? São toda e qualquer relação que nós estabelecemos com o outro. Então, não é só criança ou professor-aluno, são todas as relações, né? E como eu iniciei, e eu ainda não era formada, né? Eu cursava a pedagogia, eu pensava comigo, eu não dou conta, porque eu não sou pedagoga ainda, né? Eu fiz o curso do magistério, eu fui estudar, eu fiz algumas disciplinas, eu fui, né, entrei na PUC, enfim, atuava como professora e minhas crianças brigavam, eu construía as regras, eu colocava a ordem, eu trabalhava com crianças de 2 e 3 anos, eu queria que elas obedecessem, e era essa mesmo a minha ideia, tem que obedecer, né? Porque eu era professora e eles eram alunos. E por que eles não me obedeciam? Por que eles não respeitavam as regras? Regras das quais, antes do início, do primeiro dia de aula, né? Elas já estavam lá na minha sala. Coladinha, não gritar, não correr, não brigar, não bater, não chutar, não. Mas as minhas crianças não correspondiam. E aí eu pensava, bom, o erro é meu. Eu não sou pedagoga, o problema é meu, sou eu não sou pedagoga, né? Então, quando eu terminar minha faculdade, aí sim, tudo vai estar, né? Tudo vai acontecer de forma como eu desejava. E aí eu recebi meu diploma, eu me formei pedagoga. E os problemas continuavam, Maria. As crianças continuavam brigando, chutando, gritando, enfim. E aí aquilo me inquietou muito. E aí eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer a professora Arli no curso do PROEPRE, né? Eu fui, me lembro perfeitamente, eu fazendo a minha inscrição e na minha cabeça assim, nossa, que nome, que será PROEPRE, né? Mas é de educação infantil, eu vou fazer, porque eu preciso aprender, eu preciso estudar, né? E o quão relevante foi o curso PROEPRE para minha formação enquanto professora, né? Porque eu aprendi que as crianças, de fato, elas vão morder, elas vão bater, e elas não sabiam ler. Como que elas iam corresponder com o meu cartaz de regras se elas tinham 2 e 3 aninhos? E eu chegava a falar, Maria, olha lá, lê, olha o que a professora escreveu, não bater. E a tomada de consciência é tudo, né, Maria, para o nosso desenvolvimento, né, para o nosso crescimento profissional. E aí eu falei, meu Deus, é claro, elas, putz, olha o que eu estou fazendo com as minhas crianças. Eu também errei muito, Maria. Para eu chegar a toda essa complexidade do desenvolvimento, entender dos estágios, entender que existem as características de cada faixa etária, né? Até eu chegar nessa compreensão, eu errei muito. Assim como muitos professores erram. E o erro, e olha que bacana, né? De novo falamos sobre isso. E o erro, ele faz parte. Olha o quanto nós aprendemos através dos nossos erros, né? E aí, por que eu fui estudar
estudar, então, os conflitos? Por que que eu fui entender toda essa parte do, vamos dizer assim, do desenvolvimento moral? Porque exatamente por essa inquietação que eu tinha com relação de como as crianças resolviam as situações de conflito, como que os professores lidavam com todas essas situações, né? E aí eu fiz o curso do ProEPRE, e tão logo eu passei a ser uma formadora, né? Comecei a trabalhar com a professora Orli, me encantei realmente assim, fiquei muito encantada na época com todas vamos dizer assim, com todo aquele conteúdo que o ProEPRE, você bem sabe que são 240 horas de curso, a gente tem aí uma carga extensa de teoria, e depois nós trabalhamos a prática, fazemos a relação teoria e prática, né? E então, depois que eu fiz o curso, que eu estudei, fiz o curso da professora Orli, e paralelamente eu fiz o curso com a Thelma, com a professora Thelma, do desenvolvimento moral, e ambos foram muito importantes para a minha prática, e prática mesmo, de entender, de agir diferente com os meus alunos. E no decorrer dessa minha trajetória dentro do ProEPRE, enquanto professora formadora, né, e aí eu comecei a trabalhar com os professores, eu percebi assim que, assim como eu, os professores tinham angústias com relação aos conflitos. Muitos não sabiam como intervir, o que falar, o que fazer, tanto que já estudamos e já falamos aqui um pouco também na nossa live sobre a linguagem do educador, né? E aí nós vamos... Oi? Posso interromper? Gente, nós vamos oferecer a segunda parte do mini curso sobre a linguagem, como, né, modificar a relação e a comunicação com a criança em novembro. Tem a Sandra, a Ana Lúcia, o Edson e eu aqui conversando a respeito dessa parte. Vai lá no blog, faça a sua inscrição, porque a parte 2 foi prometida, foi cobrada e muito, e tá lá o pessoal fazendo já a inscrição. Espero vocês lá. Bom, vamos voltar, Sandra. Essas dúvidas dos professores que você foi percebendo que eles, assim como você tinha dúvidas, eles também tinham muitas nessa questão da relação, da disciplina, de uma maneira geral. Vamos pensar assim, nós somos, Maria, pelo menos assim, a faixa etária, né, nossa, fomos inseridos numa educação muito tradicional. Como que os nossos professores e os nossos pais trabalhavam conosco numa situação de conflito? Nós voltarmos, né, vamos fazer aí a linha do tempo, voltar lá no túnel do tempo, nós éramos punidos, né? Tanto na escola quanto em casa. Era uma educação tradicional, uma educação mais autoritária. E quando a gente vai entendendo que hoje, né, assim como muitas outras áreas precisam caminhar, né, a educação também, o quanto existem de pesquisas que comprovam que hoje, né, há mais tempo, a educação autoritária não tem mais sido suficiente, vamos dizer assim. Ela dá conta? Ela dá conta. Nós viemos de uma educação assim, claro que ela dá conta, né? Mas com relação aos conflitos, o que nós começamos a perceber? Os professores, eles se sentem muito inseguros em como intervir frente a um conflito entre as crianças, sejam pré-adolescentes, adolescentes, enfim. Se nós analisarmos, Maria, muitos adultos, claro que nós não podemos generalizar, mas muitos adultos não sabem resolver conflitos. A forma como nós, adultos, muitas vezes resolvemos
ainda é de uma forma, vamos dizer assim, inadequada, de uma forma que não traz um benefício a longo prazo, né? Já. Se você pega aí, vamos ver, adultos no trabalho, por exemplo, entre colegas de trabalho, existem aqueles que ficam calados, que engolem, né? Vamos dizer assim, engole o sapo, eu engulo o sapo, né? Aqueles que falam, mas não sabem se posicionar adequadamente. Então, é muito comum, não é só na escola, né, essa questão dos conflitos. Claro que nós estamos falando de escola porque é a nossa área. Então, os professores, eles, comumente, eles se sentiam e se sentem ainda muito inseguros e despreparados para lidar com tais situações, né? E eles verbalizam isso, né? Que eles não sabem, assim, quais as respostas e intervenções que eles devem fazer diante das situações de conflito. Então, com essa questão dos professores apresentarem, né? Para mim é tão tranquilo entender isso, porque era exatamente assim que eu me sentia, né? Quando eu não dava conta, eu me sentia, batia aquela angústia, aquele desespero, né? Aquela coisa assim, eu não sou um bom profissional, eu não sei fazer, eu não sei lidar com essas questões. Então, vem aquela cobrança no sentido assim de não estar dando conta. Então, veja, o conflito, antigamente, vamos dizer assim, né? Ele era visto como negativo. Nós não podíamos discutir, a discussão não era benéfica, né? A gente tinha esse olhar, um olhar, vamos dizer assim, negativo para o conflito. Então, qual era a nossa intervenção? O tempo todo nós ficávamos deixando, vamos dizer assim, a sala em ordem para que não houvesse conflitos, como se eles não pudessem existir, né? Então, qual era o nosso papel? Exato, a gente separava, a gente fazia tudo pelas crianças, a gente organizava o máximo possível, porque a nossa crença, vamos dizer assim, era da obediência. Então, a nossa postura, a nossa prática pedagógica é que a gente perdia muito tempo colocando ordem, entendendo o conflito como negativo e não deixando com que as crianças tivessem vivenciassem essas situações, né? Inclusive, a gente dizia, você tem que gostar do seu amiguinho, você tem que sentar do lado do seu amiguinho, não pode brigar. Brigar, muitas vezes, né? O termo brigar é feio, não pode. E hoje, com todos os nossos estudos e nossas pesquisas, como que a gente entende o conflito hoje? O conflito, ele é necessário. Se a gente voltar lá naquela pergunta que muitas vezes nós colocamos para os professores, né, quando nós damos curso, que foi uma das perguntas que fizemos quando falamos sobre a linguagem. Que indivíduo você deseja formar? Resgatando as respostas dos professores, eles falam, eu quero um sujeito que seja inteligente, educado, honesto, crítico, né? E por aí afora. Se nós desejamos esse sujeito, né, que essa criança lá no futuro, ela tenha vamos dizer assim, essas características, nós precisamos permitir que os conflitos aconteçam. Então, nós temos que ter um outro olhar para os conflitos. Nós não podemos vê-los como negativo. Na verdade, eles são bons, eles são produtivos, eles são positivos. Qual é o olhar que o professor tem que ter diante de um conflito? Seja uma criança pequena, uma criança maior, um adolescente. Quando eu percebo, quando eu sei observar o conflito,
eu vou entendê-lo como positivo, vou entendê-lo assim, o que que o meu aluno precisa aprender com isso. Então, dependendo do conflito, então eu estou aqui levantando algumas hipóteses. Ele precisa aprender a dividir, a esperar a sua vez, enfim, né? O que está por trás? Né? Ouvir, saber falar, né? Então, quando nós temos esse olhar de que os conflitos, eles são necessários para o desenvolvimento dos nossos alunos ou dos nossos filhos, aí está a grande sacada nossa. Nós vamos aprender a como lidar, então, com esses conflitos. O que não podemos? Oi? Só um minutinho, olha, a gente está aqui com nós estamos, inclusive, com uma presença chilena, a Arlete, da Universidade de La Fronteira do Chile, está aqui nos assistindo, nos prestigiando. Eu agradeço muito, Arlete. O papo da professora Denise, a Denise está sempre também prestigiando nossas lives, entre outras tantas pessoas, tá, gente? É que de vez em quando, né, a gente cita um ou outro. Ela coloca que tem muito professor que ainda acha que fazer isso é perder tempo na sala de aula. Infelizmente, é mais comum do que se pensa esse tipo de compreensão a respeito do que seja esse conflito e essa necessidade, esse olhar que você está falando, que a gente tem que ter em relação ao aluno. O que é que eu posso fazer para que isso seja uma aprendizagem? Muito legal, Sandra, desculpa. Não, por favor, é importante que você me ajude aí nas colocações. E aí, Maria, infelizmente, ela tem razão, né? Quando nós não entendemos de uma forma mais aberta, né, com relação aos conflitos, a ideia é que nós estamos perdendo tempo mesmo, porque o conteúdo está lá, o conteúdo tem que ser dado. Mas nós nos esquecemos, né, que aquele conflito, ele vai gerar um conhecimento para aquela criança, para aquele aluno, né, em casa. Vamos pegar o período da pandemia, Maria. O quanto as famílias estão tendo que aprender a lidar com essas situações de conflito. Porque antes da pandemia, eu imagino que as relações eram estabelecidas mais durante a noite e finais de semana. Porque durante o dia, os pais estão trabalhando e as crianças estão na escola. Né? Então, os pais hoje, nesse período da pandemia, eles, com certeza, também, claro que também não generalizando, mas eles também se sentiram perdidos. Eu recebi muitas mensagens assim, Sandra, me ajuda, olha, está acontecendo isso. Porque tudo estava acontecendo dentro de casa. A mãe tendo que trabalhar em home office, o pai, né? Os filhos fazendo aula online e os conflitos, porque os irmãos, né, também comumente, eles entram em conflitos, e que bom. Só que aí é aquela situação, é a mãe, e agora, né? Eu vou dar razão para quem? O que eu faço? É o filho menor com o maior tem que compreender o menor tem que... E aí vira aquela bola de neve, né? Sandra, mas olha, conforme você foi falando, eu fui pensando o seguinte, né? Da mesma forma que os conhecimentos científicos são produzidos e a gente está trazendo essas discussões nas lives, com esse exemplo sobre a pandemia, ficou mais latente ainda que conhecimento faz bem não só para o universo escolar, porque esse, por exemplo, que você estudou, trabalhou, que enxerga o conflito, que tem uma série de estratégias, de técnicas de ação, esse tipo de conhecimento colabora, inclusive, para a família, para a formação
não que a família precisa aprender a amar seu filho, a questão não é essa. Mas, Uhum. enquanto família, aquilo que você falou no início da sua fala, enquanto família, nós não tivemos oportunidade de ter uma educação e nos espelharmos numa educação que proporcionasse uma outra visão em relação ao conflito, que nos proporcionasse uma outra maneira de intervir quando os irmãos estão brigando entre si, justamente para chamar atenção ou para medir aquilo que a mãe sente, o pai sente em relação a um ou outro. Esse tipo de conhecimento, assim como o mini curso que a gente vai dar aí para o pessoal, é gratuito, com emissão de certificado, agora a gente conseguiu. A gente traz informações preciosíssimas, tanto para a professora, quanto para a mãe. A mãe, o pai, que por acaso também são professores. Ou não. Que é essa outra maneira de enxergar como eu posso ser diferente e proporcionar um ambiente mais recíproco, mas não é nem acolhedor, um ambiente onde as relações fiquem menos desgastadas. Porque não falta amor. O curso não é um curso para ensinar a amar. Isso daí é de outra ordem, mas é um curso para você poder se relacionar melhor consigo mesmo, com a criança e também com os outros, porque isso não é só para o universo infantil, é para todos. Até porque, Maria, você disse bem, né? Essa questão do amor, né? O amor, ele exige de nós, enquanto adultos também, quando nós pensamos nessa questão do educar, né, de contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos, né, ou alunos, mas vamos pegar aí essa questão familiar em meio à pandemia, que é o amor de mãe, né, e filhos. O amor exige da gente. Porque amar não significa dar tudo, fazer tudo, né? Pela criança, pelo filho. O amor exige de nós a aprender a dar o limite para os nossos filhos, a dizer não. E não é uma tarefa fácil. Não é, Maria. É muito difícil. Talvez, se nós avaliarmos a educação tradicional, o ensino tradicional, vamos dizer assim, né, ele era não mais fácil, vamos ver se vocês conseguem me entender. Ele exige menos de nós no sentido assim, porque você interrompe um conflito, você interrompe, então assim, você é o transmissor. Então assim, estão brigando, cada um para um lado, tira o brinquedo, né? Tá brigando, tira aquilo que é motivo do conflito, isola cada um para o seu lado e ok. Agora, a educação democrática, né? Que é uma educação que exige a coordenação de todos os pontos de vista envolvidos, ele dá mais trabalho no sentido assim, de você coordenar o ponto de vista de cada um, saber ouvir, saber falar, aguardar a sua vez, né? Mas essa educação não significa que nós iremos deixar que a criança faça tudo o que ela quer, que os nossos filhos façam tudo o que eles queiram. Aí que tá, porque aí nós não estamos falando de uma educação democrática, nós estamos falando de uma educação permissiva. Que também não é positiva, né? Não é, exatamente, não traz, né, enquanto benefícios no sentido de aprendizado do que é certo e errado, ela fica a desejar. Ela fica a desejar. Apesar dela ser talvez a mais tranquila ainda, porque assim, tudo é na base da troca, né? Então,
da compra, no sentido assim, eu supero a minha ausência dando algo em troca para o meu filho. Então, eu fiquei o dia todo, né, trabalhando, envolvida com o trabalho, eu chego em casa, eu dou algo para ele para suprir essa minha ausência. A educação, essa educação também, ela é muito inadequada para o meu ponto de vista, né? Que sujeito que nós vamos formar, quais os valores essas crianças irão construir, né? Nessa base de troca, enfim. Agora, com relação aos conflitos, Maria, nós precisamos estar muito atentos, porque nós sabemos que os conflitos interpessoais, eles ocorrem em qualquer escola, em qualquer família. Então, voltando lá naquela ideia, né, na nossa reflexão, de que os conflitos precisam ser compreendidos, que eles são necessários. Diante de um conflito, nós temos que ter sempre em mente que, de novo, olha, nós somos os adultos da relação. Então, como nós iremos agir frente a um conflito, seja dos meus alunos, seja dos meus filhos? Ou seja um conflito que eu tenho, por exemplo, vamos pegar uma relação marido e mulher, né? Ou colegas de trabalho. A gente tem que sempre pensar, vamos lá, quem é o adulto mais maduro, vamos dizer assim, talvez não seja nem quem é o mais flexível, mas é quem é aquele que consegue melhor coordenar todos os aspectos envolvidos. Porque Isso não é mesmo. fácil. Porque mesmo enquanto adultos... Oi. Sabe, Sandra, conforme você foi falando, eu lembrei de uma situação. Sabe quando você tem um problema, ou em casa, ou no trabalho, e você acaba conversando com determinados amigos? Por quê? Porque aqueles amigos, aquela pessoa, ela tem a característica de te ouvir, de te acalmar, né? De fazer uma reflexão. Nossa, mas por que será que o outro disse isso? A gente também busca, veja, inconscientemente, a gente busca pessoas que nos ajudem a essa tomada de decisão numa relação um pouco mais tranquila. Agora, se por um acaso a gente encontra no nosso caminho, você até pede ajuda, mas se a pessoa for explosiva, não, é isso mesmo, você tem mais que se separar do seu marido, não sei o quê, já viu em que pé que a coisa vai acabar, né? Então, é a mesma relação, é a mesma necessidade, é o mesmo estrago, tanto na vida daquele que você falou, isso mesmo, termina com ele, e aquele que o professor também intempestuosamente grita com o aluno, manda sentar, separa cada um, agora vocês vão ficar sem. É o mesmo desastre. Exato, Maria. Nós temos que entender, Maria, que quando nós estamos envolvidos num conflito, nós precisamos aprender, porque isso é uma prática mesmo, né? Aprender a perceber, compreender o seu ponto de vista, não perdê-lo, porque você tem o seu ponto de vista, e ao mesmo tempo entender que o outro tem pontos de vista diferentes do seu. Claro que seria mais prazeroso se tudo fosse como os nossos sentimentos e desejos, né? Se tudo calhasse com os nossos sentimentos e desejos, mas não é assim. As nossas relações, sejam na escola, sejam na família, precisam ser relações baseadas, aí que tá, Maria, quando nós falamos numa relação, numa educação democrática, quando nós falamos que as crianças precisam aprender a
cooperar, que elas precisam aprender a resolver os seus problemas. É fundamental que as nossas relações estejam baseadas no respeito mútuo. Sem o respeito mútuo, nós não conseguimos. O que é o respeito mútuo? É exatamente aquele respeito que existe a reciprocidade. Principalmente quando estamos frente a um conflito, que é onde nós mais encontramos a dificuldade. É comum, quando a gente estuda, que faz pesquisas, que colhe dados, faz a coleta de dados, que avalia, que tabela, né, que a gente faz toda aquela parte, é muito comum nós observarmos que a tendência ainda é do toma lá da cá. Então, se fala mal educado comigo, eu vou falar mal educado com o outro, né? Se é desrespeitoso comigo, eu vou ser desrespeitoso com o outro. E enquanto nós estivermos lidando dessa maneira, agindo dessa maneira, nós não vamos conseguir mudar a nossa forma de resolução de conflitos, né? Porque eu preciso primeiro entender que, mesmo que o outro tenha sido mal educado comigo, como que eu vou agir para que o outro entenda que com aquela atitude ele não está colaborando. Exato. Olha que difícil, que autocontrole que a gente tem que ter. Equilíbrio, sim. E as relações, Maria, para que a gente possa... na verdade, nós estamos falando de das relações mais, assim, abrangentes, né? Mas vamos sempre voltar. Seja a relação com o aluno, seja a relação entre professores, né? Entre adultos, enfim. O que nós precisamos também ter muito claro? As nossas atitudes falam, mostram. Então, não adianta eu falar para minha criança, para o meu aluno, para o meu filho, que precisa respeitar, se numa situação paralela, as minhas crianças visualizam eu desrespeitando alguém. Então, olha como nós precisamos ser muito coerentes quando se fala na educação e na relação com o outro, né? Então, não adianta falar para os meus alunos que é necessário se respeitarem, se alguém chega na porta da minha sala de aula, fala comigo, me interrompe, enfim, e eu vou dizer, olha, você não está vendo que eu estou dando aula? Não me interrompa, aguarde, né? O que está por trás da minha atitude? Da minha ação para o meu aluno, né? Ou até mesmo em casa com os nossos filhos. Então, nós temos que ser muito coerente. Fala e ação. A linguagem... E mesmo numa relação de educação tradicional, quando você fala aqui, você tem que respeitar o colega. Mas... a criança entende exatamente, ela tem que respeitar o colega, porque a frase é clara. Só que esse professor, em determinada situação, ele, por exemplo, fala, só podia ser você de novo. Que respeito é esse? O que está por trás das minhas... Sim, o que está por trás das minhas palavras. Então, vejam, como que a linguagem e as ações, elas têm que estar muito interligadas. Maria, eu gostaria só de fazer um parênteses, porque como nós estamos falando de pesquisas, né, de estudos, enfim, quando eu fiz desde sempre, desde que eu estudo com a professora Orli, as nossas pesquisas, os nossos estudos são baseados na teoria de Jean Piaget, né?
E isso é fundamental, porque, assim, para entender que nós acreditamos na relação sujeito e meio, né? Sujeito e objeto. Né? Então, o objeto de conhecimento pode ser qualquer, né? Não entender material, caneta, né? Então, o objeto de conhecimento, por exemplo, pode ser uma situação, né? E Jean Piaget contribuiu muito conosco para entender a importância, né, dessa relação sujeito e meio, e entender, assim, que tanto o sujeito quanto o meio que o ser humano, né, que esse sujeito está inserido, é importante para o desenvolvimento desse sujeito, né? E aí, isso é fundamental até para as pessoas entenderem assim, mas por que elas falam que o conflito tem que ser visto como um momento de aprendizado? É exatamente por isso, porque a teoria de Jean Piaget traz para nós, né, tem esse olhar, né, para interação, para a relação sujeito e meio, né? E não é uma pesquisa aleatória, né, Maria? É totalmente fundamentada. Exatamente. E não é só uma pesquisa, né? A gente pode falar que são milhares, literalmente são milhares de pesquisas realizadas tanto no Brasil como no exterior e tem esse embasamento teórico e que visa efetivamente a contribuição da melhoria das relações, cada vez mais, nesse caso específico, né? Das relações cada vez mais, é isso mesmo, bem lembrado. E nós temos que entender que quando nós pensamos no desenvolvimento da criança, nós precisamos entender que ela se desenvolve como um todo. Por isso que não podemos pensar que é papel da escola somente trabalhar os conteúdos. Eu não vou nem usar a palavra transmitir conhecimentos, né? Mas trabalhar os conteúdos. A gente sabemos que é papel da escola isso, só que hoje não mais podemos pensar na escola como apenas conteúdos a serem trabalhados, mas que toda essa discussão nossa da linguagem, dos conflitos, das sanções, são dentro do campo da educação moral, entende-se por educação moral a educação, né, o desenvolvimento dos valores, né, eles estão inseridos. Então, nós não estamos perdendo tempo, voltando lá na colocação da nossa colega que você leu, nós não estamos perdendo tempo. Pelo contrário, nós estamos investindo na nossa criança. Então, não podemos entender. Olha como o conflito ele tem outra luz para nós quando nós temos muito claro essa formação comum de todos os aspectos da criança. E aí, para que nós possamos melhorar a nossa prática e, de fato, ter êxito nas nossas ações, nas nossas práticas pedagógicas, o quanto nós precisamos estudar, entender e transformar. São mudanças de paradigmas. Precisamos, Maria. E tomada de consciência, né? Para que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aqui trazendo como reflexão. E para que o êxito nas nossas ações, ele ocorre quando nós permitimos que vamos pensar tanto escola e família, porque estamos falando de um período de pandemia, quando nós transformamos o nosso ambiente num ambiente acolhedor. E, de novo, Maria, ambiente acolhedor não é aquele que nós vamos deixar que façam tudo o que eles queiram, mas o ambiente acolhedor é aquele que você usa da linguagem adequada, que você usa da sanção adequada, né? Que você saiba a escuta, ouça o que o seu filho, o que seu aluno tem a dizer. Lembrando sempre, um mau comportamento diz algo.
Então, nós precisamos investigar esse mau comportamento, vamos dizer assim, o que está por trás. O que minha criança está querendo dizer com esse comportamento? Desde pequenininhos até, vamos lá, pegar a fase da adolescência. Né? O que está por trás? O que ela está querendo me mostrar? O que ela está querendo me dizer? Que com as palavras ela não está conseguindo. Mas ela está me mostrando, ela está me dizendo pelas atitudes. Então, quando a gente transforma o nosso ambiente num ambiente acolhedor, é exatamente quando você sabe ouvir e pontuar aquilo que é cabível ou não. Porque eu posso dizer, eu entendo, né, dentro de uma situação de conflito, que eu vou usar da linguagem descritiva, que eu vou dizer para o meu filho ou para o meu aluno, eu entendo, o seu choro me mostra que algo está errado, que algo não está bem para você, diga com as palavras e não com o choro. Né? O choro me mostra que não está bem, mas as palavras vão me clarear o que está acontecendo. Agora, eu venho de uma época que engole o choro. Não chora, não pode chorar. E dentro da minha pesquisa, Maria, o que pegava para os professores, no olhar deles, porque, veja, nós estamos falando do olhar do educador. Para o educador, o aluno bom era o aluno submisso. É aquele que aceita tudo. Então, nós temos aí três, vamos dizer assim, três estilos, né, de resolução de conflitos, que foi que eu usei os instrumentos de Robert DeLutte, né, e ele dizia assim, são três tendências, vamos dizer assim, né, uma tendência assertiva, a submissa e a agressiva. E para o professor, para o olhar do professor, o assertivo, aquele que questiona, que coloca seu ponto de vista, esse é o aluno que dá trabalho. Tanto o assertivo como o agressivo, com a tendência agressiva. O aluno bom é o aluno submisso. Mas é isso que desejamos para os nossos alunos, para os nossos filhos, que eles sejam submissos, sejam, né, crianças submissas. Se desejamos isso, que adulto ele vai ser no futuro? A gente não deseja isso, mas age para que ele seja submisso. Exato. Né? Ainda é a educação da obediência, porque aquele que obedece é o aluno bom, é o aluno que corresponde para as expectativas do professor. E até mesmo para o pai. Sim, né? Sim. A gente nunca sabe. É uma criança que ela tem também, né? Ela tem comprometido todo o trabalho dela. Bom, deixa eu falar três coisas. Primeira, a gente está a 7 minutos do término. Segunda, já. Olha só como foi rápido. Segunda, Lurdinha, que é professora da Universidade Federal de Viçosa, ela colocou assim, que ela viu numa escola crianças do primeiro ano e havia no quadro a lista do que não podemos fazer. Não xingar o coleguinha, não chamar o colega de preto. E ela coloca, até hoje me dói lembrar desta cena. E com certeza, porque não é uma lista de quadro como essa, que está no quadro como essa, que vai ensinar o respeito. Infelizmente. Exatamente. É um caminho oposto, na verdade, né, Maria? Exato. Que é muito doído, né? Mas, infelizmente, isso existe muito ainda. É uma situação que ainda parece que não, Maria, para nós que estamos estudando, estamos sempre falando sobre esses assuntos, esses temas, parece que é assim, todo mundo já sabe disso. Não.
o quanto ainda precisamos trabalhar com os nossos professores, Maria, com as famílias. Eu fiz recentemente um curso para trabalhar com famílias, né? Eu tenho recebido muita mensagens de famílias solicitando ajuda, né? O quanto os pais ainda também têm esse olhar muito ainda enraizado na educação tradicional, né, que é necessária a obediência, querer a obediência, impor a obediência. Eles esquecem que isso tem que ser um trabalho, um processo de internalização, que a criança precisa entender o porquê que se respeita, o porquê que, que existem o sim e o não, o que se pode, o que não se pode, que não deixa de ser um caminho também da criança, né? E ela precisa vivenciar situações para aprender. Do contrário, ela não vai aprender. De jeito nenhum. E a coisa é tão grave, né, Sandra, que quando eu vi as competências que estão na BNCC, e a gente observa que 70% dela diz respeito às competências socioemocionais, é porque o caminho que está sendo seguido na educação não é o adequado. Né? Exato. O conhecimento, ele precisa ser divulgado para todos, seja o professor, seja a família. E não no sentido, gente, olha, não é no sentido de ensinar um pai e uma mãe a ser pai e mãe. Não. Não tem receita, né? Não tem, isso daí está fora de cogitação, mas é no sentido de entender um pouco mais quem é essa criança e o que é que efetivamente dá mais resultado nessa relação. Porque tudo que nós investimos, principalmente nesse período da primeira infância e até o Fundamental 1, depois a criança ela tem muito mais segurança na sua adolescência, na sua juventude, enquanto adulto. E não é achismo. Não é. E nós precisamos, Maria, trabalhar muito ainda com nossas famílias, com os nossos professores, a ideia do exercício da democracia, no sentido assim da resolução dos conflitos pelo diálogo. Mas o diálogo adequado, aquele diálogo que acolhe. Estamos com um problema, juntos iremos resolver. A gente não pode resolver pela criança, ou generalizando, nós não podemos resolver para o outro, mas nós podemos auxiliá-los. O caminho é o diálogo e auxiliar as nossas crianças na resolução dos conflitos. Elas não podem também ficar a ver navios, elas precisam da nossa intervenção, não para resolver por ela, mas para ajudá-la a coordenar o seu sentimento, o seu ponto de vista com o outro. E assim ela vai tomando consciência e aprendendo essa habilidade, se é que eu posso dizer assim, de resolver os problemas e as situações de conflitos. E a gente está colocando isso, né, nessas lives, levando esse conhecimento para que não necessariamente, a Lurdinha está falando assim, saber não é tomar conhecimento, piagetianamente falando, tá certíssimo, Lurdinha, mas saber é um início para que você fale, peraí, será que é possível fazer diferente? Né? Vai dar resultado com todo mundo? E acima de tudo, estar disposto a essa mudança, né, Maria? Acima de tudo, a vontade, né? O querer mudar a sua relação com o outro. Isso é fundamental. Olha, mas antes de acabar, eu de me despedir, existe uma mocinha que se chama Natália, que falou assim, que orgulho de você, mãe. Ela entrou? Ela entrou, beijo, filha.
Ela já está aqui há algum tempo. Gente, daqui a Ah, pouco vai cair. Sandra, eu agradeço imensamente, porque você foi muito clara. É isso mesmo, Lurdinha, ela foi muito clara, muito precisa nas palavras, né? E a gente conta com vocês aqui amanhã, depois de amanhã, e no nosso curso que a gente está preparando especialmente para vocês, tá bom? e eu fico à disposição de todos, viu, Maria? Para Entra em contribuir. contato. Isso, e qualquer dúvida pode entrar em contato ou comigo ou com a Sandra, que ela responde tranquilamente as dúvidas. Um beijão Um e muito beijo. obrigada, Sandra. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Tchau. Tchau, tchau. Oh, meu Deus, aonde eu encerro agora?